estamos de volta, foi bem rápido e agora nós vamos continuar. Lembrando a você que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, 19997169915, e já tem muitas perguntas chegando, tá, gente? Mas aí nós vamos abrir aqui, padre, porque nós saímos, né, fazendo aquela introdução e aí nós falamos aqui do sorteio do catecismo que nós vamos fazer na sexta-feira, para quem se torna sócio e para os sócios fiéis, ligando no 1938719620. E eu olhando para esse amarelinho aqui, vamos começar, padre, com essa pergunta. Nós somos conservadores, mas o que é que nós conservamos? Se conserva o quê? Do que nós estamos falando aqui? Porque eu acho que, padre, nem tudo vale a pena a gente... Tem coisa que é bom não ser conservada, né? Com certeza. Então, o que a gente conserva? Então, eu estou aqui tentando me colocar na mente de todo tipo de telespectador que nós eventualmente tenhamos. Sim. Então, há pouco tempo, eu via um bispo, né? Não vou citar o nome, não há necessidade. Mas o senhor bispo se referia ao conservadorismo como um mal, né? Chamava o conservadorismo de um dragão, fazendo referência ao Apocalipse, né? O dragão que quer engolir a mulher, ou seja, a igreja. Eu realmente não sei se ele se referia, não vi o discurso todo, realmente não sei se ele se referia ao conservadorismo pastoral, o conservadorismo eclesial, ou ao conservadorismo político. Do ponto de vista político, se ele quer ter as opiniões dele, ele pode. Agora, a igreja, ela sabe reformar conservando. Nós conservamos o patrimônio da fé. Nós, enquanto cristãos, temos convicção da existência de verdades absolutas. Perenes, né? Perenes, isso é fundamental. Então, é claro que nós não conservamos, por exemplo, estruturas pastorais a todo custo. Se nós identificamos que a missão da igreja, o pastoreio da igreja precisa mudar num aspecto, na abordagem, na linguagem, isso a gente muda. Até nas diretrizes de ação evangelizadoras, quando são propostas no Brasil, se fala muito do perigo da pastoral de conservação, se referindo àquela coisa de sempre foi feito assim, vamos continuar fazendo. Isso vale para tudo na igreja, isso vale para os movimentos, isso vale para a renovação, isso vale para as comunidades. Não é porque sempre foi feito desse jeito que não possa mudar. Então há algo que não precisa ser conservado. Não é uma mera manutenção de status quo, porque tem coisa que tem status quo que ser mantido é uma desgraça você manter certos status quo. Você precisa mudar. O meio pelo qual nós vamos levar esse depósito da fé, ele é mutável. Sim, o meio Mas é mutável. o que não muda é o depósito. O depósito. Quando o meio não está de acordo com o depósito da fé, a doutrina, o evangelho, aquilo que nos foi deixado, aí sim temos um problema, não é? Mas o meio vai mudar, até porque os tempos mudam, a tecnologia, não é? Então é esse o cuidado que nós temos de ter, porque em todas as eras, em todas as gerações, nós vamos encontrar pessoas, né, no que se refere à fé, tá? Falando aqui agora de conservadorismo cristão. Sempre haverá quem faça propostas de alterar o inalterável. Exato. Não, vamos rever isso daqui, como se a igreja tivesse poder para modificar. Acho que está na hora das suas analogias, Padre Douglas. Mas elas têm que surgir espontaneamente. Então tá bom. Por exemplo, se alguém... Eu pensei que nisso. Me veio uma agora. Então, vai. Eu sabia por exemplo, que ia chegar. No que se refere à cabeça. Bom, a gente pode mudar, olha a cabeça da Drica. A gente pode mudar o corte de cabelo dela, a maquiagem, a cor do batom. Agora, modificar a cabeça, a estrutura, não vamos arrancar um olho, vamos cortar o nariz. Não, calma lá, gente. Existem coisas... Mutilação, né? Já não é renovação, é mutilação. Sim. Entende? Então vamos encher de ferro a cara da Drica, um pompício aqui, uma gola ali, acrescentando o que não tem necessidade e tirando o que não foi feito para ser tirado. Então, isso a igreja jamais poderá admitir. Exato. O nosso Senhor
é a plenitude da revelação. O que Deus tem a dizer à humanidade, ele diz em Jesus Cristo e na fé da igreja. Então, não se altera isso, e isso, aí sim, se conserva e se conservará até o fim dos tempos. Aí, gente, aqui como essa briga semântica de que cada um tem algo na cabeça quando vai falar o que é ser conservador, aí olha só, a gente vem aqui com todo o coração para o Brasil cristão. Aí olhamos para aquilo que está acontecendo na sociedade e falamos assim, a pauta é aborto. E nós começamos a falar contra essa desgraça que é o aborto, esse assassinato que é o aborto. Aí a pauta é a ideologia de gênero. Nós vamos lá, vamos para cima. Por quê? Porque são coisas que estão acontecendo. Cristofobia, as igrejas sendo queimadas. Né? Meu sogro e minha sogra são chilenos. Né? Nós tem parentes lá. Então eu estou muito por dentro do que está acontecendo lá no Chile. Então a gente coloca tudo isso. Aí nós trazemos tudo isso, jogam sobre nós uma pecha de conservadorismo e direitismo, Padre Douglas. Por estarmos falando aquilo que a igreja crê. É pegar o amarelinho e ver que está ali. Mas não. Agora, ser católico, simplesmente... Aliás, eu vou deixar ele aqui. Né? Aqui, nós entramos no campo ao qual eu me referi no primeiro bloco. Exato. O conservador cristão, né, o cristão conservador, e o conservador político, né, na perspectiva de conservador no sentido político, social da expressão, vai ter convergências aqui pelo seguinte. Eu disse há pouco que o conservador em termos políticos é aquele que ele é conhecido pela prudência. Ele não... agora em termos políticos, né, quando se fala lá de direita e esquerda. Então, o conservador é um grupo dentro da direita. Existem ao menos 4 tipos, né? Não é bem o tema de hoje. Mas ali na direita, o conservador é a pessoa reconhecida pela prudência, ou seja, ele não é afino a mudanças bruscas numa sociedade, principalmente revoluções. Revolução é próprio da esquerda, né? E tem várias formas de esquerda também. Mas ele opta sempre por refazer o caminho que sempre deu certo na sociedade. Nós que somos de sociedade ocidental, convenhamos, a sociedade ocidental, ela foi construída sobre um pilar judaico-cristão, além da filosofia grega e do direito romano, nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Mas se referindo ao pilar judaico-cristão, a moralidade da sociedade ocidental tem princípios cristãos. Então, nesse sentido, a perspectiva política vai coincidir com a cristã, embora nós estejamos falando de ambientes totalmente distintos. Exato. Você pode ter uma conotação de conservador dentro da igreja e uma conotação de conservador na sociedade. Mas uma das características do conservador na sociedade é que ele, eventualmente, pode não ser, por exemplo, católico. Não necessariamente católico. Vamos pegar um evangélico, tá? Um protestante, que geralmente, na grande maioria, também tendem a ser conservadores. Mas por quê? Porque o que fundamenta a sociedade ocidental não é necessariamente a doutrina católica, mas são os elementos cristãos fundamentais. A ideia de família, de dignidade da vida, a ideia de verdades perenes, né? Cristo Jesus como o modelo de estabilidade para o ser humano, de sentido da vida, de perspectiva, etc. Então, isso pautou a construção da sociedade ocidental e deu certo por séculos. O padre, se nós aqui que está. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás a isso, nós vamos encontrar a lei natural. Direito natural. Direito natural, mas isso é parte do cristianismo. Exato. Nosso Senhor não aboliu a lei, nem natural e nem revelada no Antigo Testamento. Ele a tornou plena. Ele a santificou. Então, obviamente, que católicos, em termos agora de sociedade, de política, católicos, evangélicos e outros credos que observem com honestidade a lei natural, que até não cristãos, terão a tendência a defender as pautas
conservadoras, aí sim no sentido político. Porque é próprio do conservador não só manter essas pautas, né, que se referem à moral, porque a moral é quem barra a possibilidade de revoluções, entende? É porque tem basicamente quatro grupos na direita, né? Não é bem o assunto, mas a gente ouve falar em conservadores e liberais. O liberal, ele tem de diferente do conservador justamente isso, ele preza pelo bem-estar econômico de uma sociedade e do Estado, mas ele não se ocupa com pautas de moral e de comportamento. Com isso, eles são de direita, mas eles não fecham as portas para uma ingerência, para uma virada, uma guinada revolucionária, entende? O conservador já fecha essa porta, porque ele sabe que é na veia moral, na veia do comportamento que a oposição, vamos assim dizer, vai querer virar a mesa. Né? O que está me ocorrendo, olha como é o jogo semântico, né? Infelizmente, gente, a filosofia ela foi degringolando, né? Nós tivemos uma época áurea, onde a base da filosofia era a metafísica. Aí a coisa vai sendo degringolada, vai sendo até chegar nesse tempo, onde hoje ela é reduzida à mera filosofia da linguagem. Termos, né? Então, assim, quando nós estamos aqui num ambiente religioso e nós começamos a defender valores, cai sobre nós uma pecha de estarmos politizando. Quando nós estamos na sociedade falando a respeito do aborto, cai sobre nós a pecha do diálogo religioso. Está entendendo? É aquela questão, né, que você diz assim... e o padre de batina, o que está escondendo por detrás dessa batina? Aí, quando começa a falar a respeito da homossexualidade, a defesa LGBT, você é contra ou você é a favor? O padre, né, quando você insinua o que tem debaixo da batina, você está criticando o comportamento homossexual. Mas depois você defende... Nós estamos como que encurralados nesse sentido. E aí precisa ficar claro o seguinte, o cristão conserva os valores cristãos. Conserva a família, conserva os valores, a tradição, conserva os 3 pilares, né, cristãos, judaicos que nós temos aqui no Ocidente. Antes disso, nós temos a lei natural, que se não... Vamos pegar o cristianismo e colocar ele aqui do lado, então? Tudo bem. Vamos colocar ele aqui, então vamos falar só da lei natural. A lei natural preserva a vida, por exemplo. Então, o ser humano, ele tem isso dentro dele, ele nasceu. Nós falávamos isso quando preparávamos essa pauta. Se você pegar um pequeno grupo de pessoas e não falar nada com ela, de mal, de bem, de nada, e colocar ela numa ilha deserta, essas pessoas ali naquela ilha deserta, sem ser evangelizadas, sem receber o cristianismo, sem receber nada, em algum momento ela vai despertar porque é bom e porque é mal. Sim. Se ela machucar alguém, ela vai sentir, ela vai saber que aquilo fere. Então, é inerente ao ser humano a lei natural. Partindo disso, nós temos aí o cristianismo, que nos preserva. E aí, o que acontece? Quando nós defendemos a vida, ou nós denunciamos a ideologia de gênero, casamentos de homossexuais, o feminismo e tantas outras coisas, nós não estamos comprando uma briga política. Nós não estamos comprando o discurso político, nós estamos defendendo o cristianismo. Exato. Nós estamos defendendo a lei natural. Ficou claro isso para você? Então, não estamos falando de fulano ou ciclano, o político A ou o político B. E Drique, vou dizer Se mais. ele é a favor ou contra, isso é um problema dele, ou graças a Deus. Mas... E outra coisa, eu não preciso emprestar nenhum ranço político para vir aqui e condenar, por exemplo, o comunismo. Sim, exatamente. Porque a igreja o fez. Exato. Por meio, de modo magisterial, né, Padre Douglas? Sim, então nós fazemos, vamos atacar o comunismo com a voz da igreja, não com a voz dos conservadores políticos. Exato. Nesse sentido. Exato, tá? claro. Isso para nós é muito claro. Nós estamos buscando obedecer o que o Senhor Jesus determinou com aquela frase do Evangelho de domingo agora. Se dá a César o que é de César. Fantástico. E a Deus o que é de Deus. O que está por trás disso? César ali
é a figura do Estado, do poder temporal, do poder deste mundo. César só pode ter ingerência, poder, reverência naquilo que lhe compete. Sim. Agora, o que compete a Deus, César não pode pôr a mão. Então, César não pode dizer quem tem o direito de viver ou não. César não pode dizer o que é família ou não. César, que eu digo aqui, é o Estado, quem está no poder das nações, dos povos. Não, isso não é de César, isso é de Deus. Então, neste sentido, a pauta conservadora política é ela quem concorda com a igreja, não é a igreja que está fazendo vênia a ela. Ela concorda com a igreja, por quê? Porque a igreja construiu esta civilização ocidental atual. Deixando claro que, olha, nisso daqui não se toca. A igreja dizia, Estado, governo, poder, cuide do bem-estar das famílias. Mas você não diz o que é família ou não, o que é casamento ou não. Isso não diz respeito a você. Deus já disse isso. Deus já revelou isso. Isso está dado. Não, vamos aqui fazer uma votação, um plebiscito para decidir se a lei da gravidade é pertinente. Então a gente revoga a lei da gravidade. Eu lhe pergunto, as coisas vão parar de cair? Na sua cabeça? Na sua cabeça? Não, porque é lei natural. Então, você não pode dar a César, e César também não pode tomar, nem nós devemos dar, e nem ele pode tomar, o que não diz respeito a ele. Família não diz respeito a ele, dignidade humana não diz respeito a ele, no sentido de determinar o que é e o que não é. Exato. Isso está dado. Olha, uma vida concebida já no ventre de uma mulher é um ser humano e é um cidadão. E cabe ao Estado proteger. Isso não deveria sequer ser pauta. Entende? Sim. A igreja assim pensa e os conservadores no âmbito sociopolítico é que concordam com o cristianismo. O cristianismo não precisa da voz político-partidária conservadora para dizer isso. Sim. Exato. Porque isso já é fé da igreja. E é interessante, Fernando, porque o Fernando falava da filosofia da linguagem. A linguagem, a coisa, está tudo tão superficial e essa confusão de linguagem, de palavras, de falta de sentido, de mudar o sentido e inverter, que já ficou tudo tão banalizado e é por isso que acontece essa inversão, né? Sim. Quando a gente quer defender a vida, acho que a gente está... Não, eu só queria ler aqui, ó, a Eliene Rodrigues Ferreira, lá na nossa página do Facebook, que escreveu assim, ó, eu faço tudo cedo em casa, subo pro meu quarto, pego o meu celular, fico com vocês até o final do programa, fico no celular, porque não tem televisão no quarto. Sou de Osasco. Deus abençoe. Achei tão legal. Deus abençoe, viu? Que bom que vocês estão conosco, né? Vamos aproveitar ela, querida, e vamos colocar a pergunta então agora, diretor. Vamos soltar, porque o WhatsApp está lá bombando. Nosso tempo é curto. Nice Azevedo, boa noite, Padre Douglas, sua bênção, meu nome é Cleonice, moro em São Paulo, amo este programa, Deus abençoe a todos, amém. Amém. Obrigada, Nice, pela sua participação. João Pedro, é possível ser católico e progressista esquerdista? Como um católico pode se posicionar politicamente? Interessantíssima essa pergunta, não é? Porque outra coisa, Padre, já vou jogar de volta a pergunta para você, mas quero falar isso para quem está nos acompanhando. O cristão, ele não é fragmentado. Não é assim, agora eu estou na igreja, então eu sou de um jeito. Agora eu vou lá na escola, na faculdade, eu sou de outro. Nós não somos pedaços, né? Nós somos inteiros. Ô, Padre, se o senhor me permite, eu faço um pequeno, e aí a gente completa. Dentro da doutrina social, o padre é perito nisso, mas eu vou só colocar essa ideia. Existe um binômio que é sumamente interessante nós olharmos. Existe a questão do bem comum e da liberdade individual. E dentro desse pêndulo do bem comum e da liberdade individual, nós cristãos, nós podemos, ou seja, nós buscamos o equilíbrio. Se algo eleva a liberdade individual e rouba do bem comum, né, ao mesmo tempo, quando eu coloco o comum e eu vou apagando as liberdades individuais, também a coisa está fora, está sendo, ou seja, está degringolando. Nós buscamos um equilíbrio.
há nuances. E isso pode nos colocar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá da balança. Mas dentro daquilo que é a doutrina social da igreja. Então, não é que todo mundo, todo católico tem o mesmo pensamento político. Evidente que não, né, padre? Olha, os que ensinam doutrina social da igreja, geralmente, tá? Sobretudo nas faculdades de teologia do Brasil e da América Latina, por convicção ideológica, tá? Não acabam não sendo honestos com a doutrina social, porque obrigam a doutrina social a dizer algo que ela não diz. Eles associam bem comum com coletivismo, né? Que é um princípio da esquerda política, né? Dos que são afinos à revolução social. De fato, o bem comum é um princípio fundamental, ou seja, o bem de todos está acima do bem individual. Porém, não pode haver bem de todos sem liberdade individual. Exato. Entende? Então, o que você entende por bem de todos? Você só vai traduzir o bem comum conjugando-o com os outros princípios da doutrina social, como de subsidiariedade, destinação universal dos bens, primazia do trabalho sobre o capital. Então vamos pegar esse, por exemplo, primazia do trabalho sobre o capital. Então só haverá bem comum se houver trabalho para todos, entende? Quando eu penso em coletivismo, não, o bem comum é o coletivismo, então o Estado tem que garantir, né, que todos, por exemplo, ganhem igual. Vamos dar esse exemplo. Eu preciso garantir que todos ganhem igual e é o Estado quem vai garantir isso. Escuta, mas se o Estado determinar o ganho, né, se o Estado pagar cada cidadão, você elimina o princípio do trabalho sobre o capital. Porque, na verdade, não é o Estado que tem que te sustentar. Haverá bem comum quando todos os cidadãos puderem trabalhar e angariar cada um o seu sustento. Entende? Então, em sociedades totalitárias, né, todo tipo de totalitarismo é esquerda, vamos assim colocar. Né? Todo tipo, independente de qual seja. Costumam associar totalitarismo, você tem ditadura de direita e ditadura de esquerda. Não, isso não existe. A extrema-direita, se você quer pensar numa extrema-direita seria o anarquismo. Exato. Nenhuma forma de Estado ou de poder. Quando você tem um Hitler, você tem um Stalin, você tem um Mussolini, né, o fascismo. O povo da extrema-direita é fascista. Não, mas fascismo é Estado e muito Estado. O Mussolini dizia isso, nada sem o Estado, tudo no Estado e tudo para o Estado. Isso é esquerda, isso não é direita. Direita radical seria a anarquia. É uma bagunça. Né? Ou seja, porque é próprio da direita defender o indivíduo. Né? Quanto menos Estado, menos governo, Exato. Melhor. Então uma extrema direita seria nenhum Estado. Isso seria um egoísmo exacerbado. Um caos instalado. Isso. Então, obviamente, que a igreja jamais será de acordo com os libertários, né? E os tem um nome, eu vou lembrar depois. Anarcocapitalistas, né? Seria a extrema direita, que, diga-se de passagem, nunca se efetivou na história, nunca. Diferente da extrema esquerda, que tentou se efetivar, aconteceu e mata literalmente, matou milhões, né? Porque são ideias que na realidade não se concretizam. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar rapidinho. No próximo bloco nós temos participação especial, temos não é? Convidado. Pedro Augusto, Isso, Maravilha. do Instituto do Borborema. Instituto Borborema, conosco, vai falar um pouquinho sobre o conservadorismo também na sociedade. Já já nós voltamos, continue participando conosco.